Olá a todos os participantes da Semana Acadêmica, meu nome é Kalinka dos Santos Dias e o título do meu resumo é Osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos, relato de caso. Os coautores são Viviane dos Santos, Priscila Camargo Smolarek Flores, Marcelo Carlos Bortoluzzi e Eduardo Baum Campagnoli. Então, os bisfosfonatos são utilizados no tratamento de desordens metabólicas esqueléticas, como, por exemplo, doença de Paget, osteoporose e em caso de metástase ósseas. Esses medicamentos são análogos, então, ao pirofosfato fisiológico, o qual é responsável por determinar a adesão à hidroxiapatita no organismo e fazer a inibição natural da reabsorção óssea. Dessa maneira, esses medicamentos são capazes de atuar na atividade osteoclástica, de modo que a perda óssea da massa óssea é reduzida nesses pacientes. Clinicamente, então, a osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos apresenta uma exposição óssea avascular, assintomática ou sintomática, podendo ou não estar associada a processos inflamatórios. Além disso, há alguns fatores de riscos, como, por exemplo, a diabetes, o tipo de administração desse fármaco, que pode ser oral ou intravenosa, e a potência desse fármaco. E frequentemente essa condição é percebida após a realização de procedimentos odontológicos invasivos. Então, os objetivos do nosso trabalho consistem em relatar um caso de osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos, destacar a importância da anamnese no tratamento odontológico e discutir a terapêutica a ser instituída diante desses casos. Então, de acordo com as normas, a nossa paciente assinou o termo de consentimento livre esclarecido. Trata-se de uma paciente leucoderma com 59 anos, do sexo feminino, que relatou ter diabetes e hipertensão controladas por meio de medicação. E também a paciente possui histórico de câncer de mama descoberto em 2007, o qual foi tratado com radioterapia e com quimioterapia, e em 2020 a paciente teve recidiva e apresentou metástases em pulmão e ossos, e voltou a tratar com quimioterapia e o ácido zoledrônico, que é o bisfosfonato nesse caso, em função das metástases ósseas. No exame intrabucal da paciente, então, notou-se a presença de próteses fixas em todos os dentes, feita em 2016, porque ela relatou que tinha um desgaste muito grande nesses dentes. Além disso, então, observou-se despapilação no dorso da língua em decorrência das medicações quimioterápicas que a paciente faz o uso, e uma área de exposição óssea necrótica na região do dente 17, o qual havia sido extraído para a colocação de implante dentário em maio de 2021. E a paciente relatou um grande incômodo nessa região, com evolução de 2 meses. Radiograficamente, através de tomografia e panorâmica, foram observadas pequenas áreas de sequestros ósseos. Então, diante do quadro apresentado, o diagnóstico clínico foi de osteonecrose dos maxilares associado ao uso de antirreabsortivos, nesse caso do ácido zoledrônico, o qual foi administrado de maneira intravenosa nessa paciente. Por se tratar de uma condição pouco conhecida, então não há um tratamento padronizado, e dessa maneira cada caso, dependendo de sua evolução, recebe um tipo de tratamento, o qual pode ser mais conservador, pelo qual nossa equipe optou, e até mesmo mais invasivo, como um tratamento cirúrgico. Desse modo, o tratamento proposto foi inicialmente a orientação de higiene bucal, descontaminação com clorexidina 0,12%, bochecho de 10 ml durante um minuto, 3 vezes ao dia por 7 dias. E também a terapia fotodinâmica com o fotossensibilizador azul de metileno e o protocolo PENTO, que foi a associação entre pentoxifilina e tocoferol e amoxicilina, que foi um protocolo proposto pelo cirurgião bucomaxilo para o qual a paciente foi encaminhada, Então, após 5 semanas, a gente observou uma melhora, houve uma redução da sintomatologia dolorosa e uma melhora significativa no quadro de osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos. Então, diante do caso apresentado, conclui-se que é de extrema importância a anamnese detalhada, bem como o conhecimento das interações medicamentosas com procedimentos odontológicos invasivos. Dessa forma, é ideal a compreensão acerca da utilização desses medicamentos para que os profissionais aconselhem adequadamente seus pacientes sobre a relação de risco e benefício durante a realização de procedimentos. Além disso, é importante que todo paciente que for se submeter à terapia com bisfosfonatos, esse paciente seja orientado quanto à prevenção da doença e recomenda-se também que esse paciente, antes de iniciar o tratamento, passe por uma avaliação da cavidade oral para que os focos infecciosos sejam reduzidos e sejam eliminados, e os procedimentos invasivos devem ser concluídos antes do início do tratamento. Aqui estão algumas referências e obrigada a todos pela atenção.